Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amigos, nossos parentes que estão nos assistindo aí pela internet. Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês e seus familiares. Romanos capítulo 5 é o texto que vamos usar para meditarmos nesta noite. Romanos capítulo 5, os versos de 1 a 11. Na minha Bíblia, o título está A Justificação pela Fé e a Paz com Deus. Diz assim a palavra: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi lida mais uma vez neste dia, que o Senhor ilumine as nossas mentes através do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra e não só compreendê-la, mas também possamos praticá-la durante toda a nossa vida aqui nessa terra. Abençoe a minha vida, muito obrigado por essa oportunidade de anunciar e de expor a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito também ilumine a minha mente para que possa sair somente palavras que o Senhor mesmo autorizar. Em nome de Jesus, amém. No início desse capítulo, há indícios de uma conclusão triunfal e culminante para aqueles que são justificados. Nós conseguimos identificar na leitura desse texto que o apóstolo Paulo, ele nos mostra os privilégios que emanam daqueles que são justificados e daqueles que permanecem justificados. E também nós temos aqui destacado, a gente consegue perceber quais são esses privilégios, ou quais são esses privilégios que Paulo destaca daqueles que são justificados. E o primeiro privilégio que nós conseguimos identificar é paz com Deus. No verso 1, nós lemos: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E essa não é qualquer paz. O texto continua dizendo que essa paz com Deus é por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa paz com Deus, ela denota relacionamento com Deus. Não é uma simples paz, não se trata de uma simples serenidade do espírito ou uma tranquilidade, não, mas se refere ao estado de paz que flui desta reconciliação, desse reconhecimento de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Se você for lá para o verso 10 e 11,
você vai entender um pouquinho mais sobre essa reconciliação. Veja aí, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Claro que quando nós chegarmos lá no verso 10 e 11, nós vamos tratar melhor, mas já podemos ter uma ideia de o que é essa reconciliação e reflete principalmente quando nós éramos alienados de Deus, quando nós estávamos afastados de Deus. Em outras palavras, essa paz é a certeza de que Deus nos reconciliou com o seu Filho mesmo através da sua morte e que não colocará a culpa de nossos pecados sobre nós. Isso é ser justificado, isso é ter paz, e essa é a primeira declaração. Essa paz foi nos dada através da morte de Cristo. Cristo levou sobre ele os nossos pecados e por isso temos paz no coração, porque Deus nos salvou, nos tornou justo diante dele através da morte de Cristo. E por isso temos paz com Deus, mesmo diante de situações difíceis. Calvino diz que essa paz nos é dada pela obra de Cristo na cruz. Isso precisa ficar claro nas nossas mentes. Não é por nossas obras, não é por aquilo que fazemos, mas essa paz foi nos dada através do sacrifício de Cristo. Diz Calvino, se tentarmos buscar essa paz por nossas obras, perderemos tempo. Essa paz traz em nós a vontade de nos relacionarmos com Deus de maneira objetiva. Nós ouvimos isso hoje pela manhã, no estudo da escola dominical, que nós precisamos encontrar, em meio às crises, motivos para uma vida cristã que agrade a Deus. Nós precisamos entender, como ouvimos pela manhã, estou repetindo, qual é a nossa missão, qual é a nossa missão como discípulos de Jesus. E, com certeza, quando você entende essa missão, você tem paz. Muito bem, qual é o segundo privilégio que nós destacamos no texto? Está aí no verso 2. Por intermédio de quem? A morte de Cristo, né? Nós obtivemos igualmente acesso pela fé à graça. Novamente, esse privilégio é obtido por meio de Jesus Cristo, pela fé. O que é esse acesso à graça de Deus? O objetivo do verso 2 é ressaltar o fato de que, através da mediação de Cristo, fomos restaurados à graça da justificação. Uma graça representada como algo que estamos firmados nela. Trata-se de uma condição permanente, inabalável, uma vez que somos restaurados, reconciliados, temos paz, uma vez que somos restaurados a essa graça, nada pode nos tirar desse lugar. Mas surge uma pergunta, surge uma indagação. O que significa a palavra acesso? Porque quando nós entendemos acesso, é você entrar em algum lugar, não é verdade? O que significa esse acesso aqui no verso 2? Enfatiza o privilégio de livre acesso a Deus propiciado aos crentes através da meditação, da oração. Nós podemos orar a Deus livremente, sem intermediários. Melhor, o único intermediário é Cristo. Por isso que nós oramos em nome de Cristo. Ele leva as nossas petições
a Deus. Nós não precisamos buscar nenhum outro intermediário que não seja Cristo para levar as nossas petições a Deus. A mediação de Cristo na outorga da justificação é o pensamento central do verso. O livre acesso ou aproximação a Deus proporcionado pela graça da justificação é mediado por Cristo. Podemos orar livremente a Deus através da mediação de Cristo. Esse é o segundo privilégio. O primeiro privilégio é que nós temos paz, uma paz que excede a todo entendimento, uma paz que o mundo não entende. O segundo privilégio, nós temos acesso à graça de Deus, e lembrando que isso tudo é mediante Cristo, por causa do sacrifício de Cristo. O terceiro privilégio está aí também no verso 2. Além de termos acesso a essa graça na qual estamos firmes, diz o finalzinho do verso, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o terceiro privilégio é esperança da glória de Deus. Essa esperança refere-se a alegria, regozijo, e é uma alegria no mais alto nível. Todo servo de Deus que é justificado e tem essa paz, ele é muito alegre. Não quer dizer que vamos ficar rindo o tempo todo, em todas as circunstâncias. Não é isso. Lembra que é uma paz interior, é uma alegria interior, porque nós sabemos qual é a nossa missão e sabemos qual é o objetivo final da nossa vida, para onde nós iremos. Este gloriar-se é um estado mental, no presente. Nós nos alegramos agora, mesmo diante dessa situação, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são justificados. Sabemos que o nosso destino final não é morrermos e ficarmos enterrados a eternidade. Não, nós estaremos indo para o céu, e isso nos traz uma alegria. Mas apesar de ser uma alegria no presente, ela também evoca algo que se concretizará no futuro. Esta expectativa é chamada de glória de Deus. No capítulo 8, no verso 18, nos diz assim, a glória de Deus a ser revelada a nós. Ou seja, nós esperamos com expectativa a volta de Cristo. Esse é o terceiro privilégio daqueles que são justificados. E lembrando que para você ser justificado, você precisa primeiramente crer em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador e mudar a sua vida. O quarto privilégio, que parece estranho a princípio, mas quando você tem paz, quando você tem acesso à graça de Deus, quando você se alegra na esperança de um dia ir para o céu, esse quarto privilégio faz todo sentido. E o quarto privilégio está no verso 3, tribulações. Nos diz assim o verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Não somente nos gloriamos em nossa esperança no futuro, mas chegamos a gloriar-nos até mesmo no presente. Ou seja, Paulo, ele era realista. Com certeza, Paulo estava preso quando escreveu a Epístola aos Romanos. A realidade de Paulo era bem difícil. Hoje, pela manhã, nós vemos aí uma realidade que Paulo estava vivendo quando escreveu aos Filipenses. E mesmo assim, ele aproveitou aquela situação para divulgar o Evangelho. Então, Paulo era realista. Ele não estava
tão absolvido pela glória futura que fechava os seus olhos para a realidade presente. Hoje nós estamos vivendo um presente difícil. Estamos isolados, estamos sem culto há mais de 60 dias, culto presencial, mas estamos aproveitando a situação para divulgarmos o Evangelho. E abro aqui um parênteses para falar que eu estou muito alegre com o que está acontecendo em relação a essas mensagens pela internet, porque as mensagens têm atingido muitas pessoas em outro estado, pessoas têm acompanhado as mensagens. Isso é aproveitar a situação, saber que a tribulação produz uma perseverança. Paulo aproveitou, hoje pela manhã podemos ver, ele aproveitou uma situação, mas a gente também tem que aproveitar e nos alegrarmos nas próprias tribulações. O que você tem feito neste período de tribulação que temos passado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Você está simplesmente na sua casa, quietinho, ou você tem aproveitado para falar do Evangelho? E essa é uma alegria que nós temos, divulgar o Evangelho às outras pessoas em qualquer momento. Não podemos abafar o realismo das aflições e as agonias existentes neste mundo, simplesmente porque estamos acomodados dentro das nossas casas. Paulo era realista, Paulo não ficava a lamentar o tempo todo, Paulo não ficava dentro da sua casa, Paulo não ficava parado só porque estava preso, não, ele sempre estava falando do Evangelho. Essas aflições não suportadas por amor a Cristo, né? Paulo, ele suportava as aflições por amor a Cristo, por isso que ele se alegrava sempre, e esse foi o nosso quarto privilégio, as tribulações. Quinto privilégio, perseverança. Está aí no verso 3. Não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, já falamos sobre elas, sabendo que as tribulações produzem o quê? Perseverança. Então, perseverança é o quinto privilégio daqueles que são justificados. A tribulação, as dificuldades, produz perseverança. Isso é legal de entender, porque quando percebemos isso, nós temos a certeza de que esse momento difícil vai passar, vai acabar. Vamos passar por dificuldades? Sim. Vamos perder entes queridos? Provavelmente sim, mas isso produz perseverança. Quando Paulo afiança, fala que a tribulação produz perseverança, ele tem em mente a tribulação que pertence ao contexto da fé cristã. Isso precisa ficar muito claro. Não é essa tribulação que estamos passando diante da Covid-19. Não é isso. Isso é uma tribulação? Sim, é. Mas a ideia do texto é a tribulação que você passa por amor a Cristo. Se você está aproveitando esse momento de crise e está divulgando o Evangelho, está falando sobre esperança, sobre paz, e as pessoas estão criticando você, isso é tribulação por amor a Cristo. Isso precisa ficar bem claro na sua mente. Não é porque você está passando por essa dificuldade da Covid, de repente você perdeu o seu emprego, e aí você... Não é isso. É quando você divulga o Evangelho e você é criticado por isso, quando as pessoas dizem assim, como você está falando de esperança, olha a situação que estamos passando, quando você fala sobre o amor de Deus e as pessoas te criticam, dizendo assim, que Deus é esse que ama, mas que manda essa coisa para o nosso planeta, isso é sofrer tribulações por amor a Cristo. Paulo não fazia essa afirmação de forma geral.
se referindo a todas as tribulações, mas sim, repito, são aquelas sofridas por Cristo e por amor a Cristo. Algumas versões trazem paciência no lugar de perseverança. E me parece que a gente consegue entender mais, né? As tribulações, por amor a Cristo, traz paciência. Quando as pessoas te criticam, você tem paciência, porque você tem a certeza de que foi justificado por Cristo e você tem a paz no coração, e essa paz te dá paciência. A pergunta que vem à mente é: você consegue nos contar alguma experiência de ter sofrido por amor a Cristo e ao Evangelho de Cristo? Essa é a ideia aqui mencionada por Paulo. Trata-se de um conceito de constância e perseverança por amor a Cristo. Esse foi o nosso quinto privilégio para quando somos justificados por Deus. O sexto privilégio é a experiência. Verso 4. A perseverança ou a paciência produz experiência. Até aí, no verso 4, não vamos ler tudo porque é outro privilégio. Essa experiência é aquela experiência, aquela espécie de experiência que foi aprovada por Deus. Quando nós passamos por uma tribulação e temos a paciência de lidar com essa tribulação, nós temos o outro privilégio, que é a experiência de ter passado por aquilo e de ter vencido aquela tribulação. E isso Deus aprova. Essa é a ideia aqui de Paulo. Essa experiência, ela vai nos trazer um outro privilégio, que é a esperança. A esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. Veja aí no verso 4, eu vou ler novamente. A perseverança ou a paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. A esperança foi o privilégio seguinte. Assim, você forma esse círculo, né, que envolve a fé. Nós temos, desde lá de cima, nós temos a paz, né, quando nós somos justificados, nós temos a paz com Deus, e essa paz, ela nos fornece acesso à graça de Deus, e esse acesso à graça de Deus, essa fé, produz tribulação, porque você tem tanta alegria de falar dessa paz e desse Cristo, que você quer divulgar, e isso produz tribulação por amor a Cristo, e essa tribulação produz paciência, essa paciência produz experiência, e essa experiência produz esperança, e o círculo continua. Fé, essa dada por Deus através da justificação. Mas os privilégios não param por aí. Não param por aí. Apesar do ciclo ter começado tudo de novo, nós temos aí o sétimo privilégio, que está no verso 5, que diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus não é nosso amor para com Deus. Isso precisa ficar claro também. É o amor primeiramente de Deus para conosco. E uma pergunta é levantada aqui: que elemento outorga solidez a esta esperança e garante a sua validade? E a resposta é o amor de Deus por nós, pelos crentes, pelos justificados. Amor esse que não sofre qualquer variação ou reversão. O nosso amor, e a gente ouve muitas pessoas falando isso, né? Não perder o amor,
não ama mais, mas o amor de Deus não sofre variação. Por isso que dá solidez, é o amor de Deus para conosco. É aquela expressão, Deus é fiel aos seus mandamentos, por isso não falha. Os corações dos crentes são vistos como que inundados pelo amor de Deus, e este amor controla e cativa os seus corações, cativa os nossos corações, cativa os corações daqueles que são justificados. E o que sela este amor? O Espírito Santo, que a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. É a pessoa que derrama esse amor. O Espírito Santo é aquela que derrama esse amor, sendo Ele mesmo o selo da sua eficácia e genuinidade. Mediante quais considerações, então, identificamos o amor de Deus mencionado no verso 5? Como derramado em nossos corações pelo Espírito Santo? O verso 6, encontramos a resposta para essa pergunta. Diz assim o verso 6: porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Se entendermos o amor de Deus como algo automático, não apreciaremos a sequência do pensamento do apóstolo Paulo. Porém, quando sondamos nossas fraquezas, e particularmente nossa impiedade, então descobrimos tanto a necessidade quanto a maravilha da prova que nos foi dada por Deus. As maravilhas do amor de Deus consistem em que se tratava de um amor pelos ímpios. E eis a prova: Cristo morreu pelos ímpios. E não somente isto. Quando Cristo morreu pelos ímpios, estes eram ainda fracos, o que equivale a dizer que ainda eram ímpios e vistos como tais. Não se trata de um amor provocado por qualidades recomendáveis nessas pessoas, nem mesmo pelas qualidades que um dia haveriam de exibir mediante o poder da graça de Deus. É um amor baseado na morte de Cristo. Um amor que acha toda a sua motivação e incentivo na bondade de Deus. Verso 7 nos diz que dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Estes versículos ampliam o que está apenas implícito lá no verso 6. O verso 7 mostra o inaudito espetáculo de alguém ter se aventurado a morrer pelos ímpios. E também fala do homem justo e o homem bom. E a gente vai ver essa diferença. E qual é a diferença entre esse homem bom e esse homem justo? O homem justo é aquele que tem consideração para com a justiça e não se desvia do caminho reto. Este homem, por esta mesma razão, merece nossa admiração e respeito. Então, são aqueles que são aí considerados pessoas que seguem a lei, que obedecem à lei, não se desviam do caminho, enfim. Esses são homens que requer o nosso respeito. Agora, nós falamos, esse é o homem justo. Agora, o homem bom, por outro lado, é um homem não apenas justo, mas igualmente benevolente, bondoso, o qual merece o nosso afeto.
Percebe que esse homem bom é aquele que tem as qualidades de justo e também é um homem bondoso. E aí o texto bíblico termina assim: dificilmente alguém morreria por um justo. Mas em contraste com isso, alguém estaria disposto a morrer por um homem bom. Mas o pensamento do apóstolo Paulo, quando ele fala aqui nesse verso, é que ninguém está disposto a morrer nem pelo justo e nem pelo bom. Se você perceber, se você observar melhor, olha o verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Lembra? O justo é aquele que segue as leis direitinho. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então, ou seja, não afirmou que morre. Alguém se anime. Quem é o bom é o que tem as qualidades de justo e também é bondoso. E o versículo 8, ele exalta o amor de Deus, pelo fato de ter Cristo morrido pelos pecadores. Acompanhe aí o verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados, e já tratamos desse tema sobre o que é ser justificado e dos privilégios, pelo seu sangue, o sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Estes versículos contêm um argumento que fala sobre os justificados pelo sangue de Cristo. Fomos reconciliados, nós estávamos perdidos. Quando Cristo morreu e nos escolheu, nós fomos trazidos para o caminho da luz. É isso que significa quando nós éramos inimigos de Deus, ou seja, estávamos afastados de Deus. E isso se refere ao que vai acontecer agora no futuro. Se quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados na sua morte, muito mais agora que ele ressuscitou, seremos reconciliados com ele na vinda de Cristo. Mas vamos analisar um pouco mais detalhadamente o verso 10, porque se nós, quando inimigos é, como eu já expliquei, aqueles que estavam alienados, distantes, sem conhecimento. De repente é o seu caso hoje. De repente você não tem o conhecimento de Cristo. De repente você ainda está distante de Cristo. Esse é o momento de você pensar nisso. Quando nós estávamos distantes de Cristo, nós somos reconciliados com Deus, diz o verso 10 ainda na sua frase, essas palavras, elas salientam o fato de que Deus removeu de nós essa alienação que havia da nossa parte. Ele abriu os nossos olhos para entendermos esse sacrifício de Cristo, e ele fez isso através de quê? Através do sangue de Cristo, através da morte de Cristo, e isso de uma vez por todas. Uma vez que nós estamos restaurados das trevas para a luz, nada pode nos tirar deste caminho, o que prova que a morte de Cristo ela é eficaz, é uma iniciativa de Deus e nada pode nos tirar deste caminho. Então, diz o verso 10, mediante a morte do seu Filho, nós somos reconciliados, muito mais estando já reconciliados. Então, ou seja, a morte de Cristo é apresentada como uma ação reconciliadora e o ato que removeu essa alienação e garantiu a nossa restauração ao favor divino. E continua o verso 10, seremos salvos pela sua vida. A vida de Cristo não é aquilo que nos referimos a sua peregrinação aqui no mundo. Não é essa vida, o tempo que ele esteve aqui, mas é a ideia de
da ressuscitação. Ele ressuscitou dos mortos e está ao lado de Deus. Então ele está ali, como diz lá no início do capítulo, ele intercede por nós, ele está ao lado de Deus e ele intercede por nós. E o verso 11, e não apenas isto, né? Paulo, ele gosta muito dessas expressões, como se não bastasse todas essas bênçãos que acabamos de falar, Paulo ainda tem coisas para dizer, né? E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Uma tradução mais literal deste versículo ficaria assim, ó. E não apenas isto, mas também regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora recebemos a reconciliação. O regozijo exultante aqui mencionado como algo que ocorre no presente, contínuo. Nós sempre nos alegraremos pela morte de Cristo, o tempo todo. Muito bem, algumas considerações sobre esse texto. Se nós substituirmos a palavra gloriarmos pela palavra alegria, veremos que a alegria é a grande marca de uma pessoa justificada. Isto é único do cristianismo, porque isso não depende das nossas circunstâncias ou da nossa atuação. Nós somos alegres porque Cristo morreu por nós. Não é pelo que nós fazemos, nós somos pecadores, nós somos falhos. E se nós dependêssemos de nós mesmos para a nossa justificação, nós estaríamos perdidos. Por isso nós somos alegres, porque Cristo veio e já fez a obra. O que nós precisamos fazer é compreender isso e andarmos segundo os mandamentos de Deus, como nós falamos na quinta-feira, na meditação do Salmo 19. E isso nos traz alegria. Quando você dá o seu coração para qualquer coisa, exceto Deus, você procura felicidade lá, nessas coisas, e você ficará desapontado. Você irá logo, mais cedo ou mais tarde, descobrir que você não é tão feliz assim. Quando você coloca as suas expectativas, as suas felicidades em algo que não seja Deus, você ficará frustrado, você ficará infeliz. Aí você vai dizer assim, não quero isso para mim. Você vai procurar, aí o que vai acontecer? Se você continuar procurando em outras coisas, você novamente ficará desapontado ou vai desistir. Mas quando você procura no Evangelho, o Evangelho da graça, quando você procura a sua felicidade, a sua alegria nesse amor de Deus para a sua vida, em ter dado Cristo, com certeza você terá esse amor, essa alegria eternamente. E é essa palavra mesmo que eu estou usando, eternamente, porque você será feliz nesta vida e quando você partir dessa vida, você continuará feliz ao lado de Deus. Então, com base no que nós acabamos de ver, portanto, parece evidente que a grande marca que identifica o crente justificado é a alegria, especialmente o alegrar-se no próprio Deus. O crente deveria ser a pessoa mais positiva do mundo, pois a nova comunidade em Cristo Jesus é caracterizada não por um triunfalismo concentrado em si mesma, mas em uma adoração cujo foco é Deus. Uma vez que nos tornamos justos diante de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, temos paz. E essa paz nos torna alegres, pois temos acesso a Deus através de nossas orações. Também
nos alegramos na esperança de um dia estarmos com Deus no céu. Nos alegramos até nas próprias dificuldades que passamos, pois sabemos que um dia isso acabará. Mas não só isso, porque essas dificuldades produzem em nós perseverança. Nos alegramos porque quando perseveramos, criamos experiências para as novas dificuldades que virão, e isso nos dá esperança. Devemos lembrar que tudo vem de Deus na vida daqueles que verdadeiramente servem a Ele. Por isso, estamos seguros e não seremos confundidos, pois o Espírito Santo está conosco e coloca em nós essa certeza. Que certeza? Que Cristo morreu por nós, que Deus provou o seu amor por nós, sacrificando o seu próprio Filho, que através dessa morte fomos salvos da ira de Deus e fomos reconciliados com Ele. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus aplique essas palavras em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos entendê-la. E que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma boa semana. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pela certeza que o Senhor nos dá de paz, de sermos salvos, de sermos justificados. Mas para isso precisamos crer, somente crer que Jesus Cristo é o único que pôde nos dar essa salvação através do seu sacrifício. Nos abençoe, abençoe as nossas mentes, abençoe o nosso entendimento, para que possamos compreender essa palavra e botá-la em prática. Que o Senhor derrame sobre nós as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. E o meu desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, com seus familiares, hoje e eternamente. Amém.